Olá pessoal, bem-vindos a este canal Ecolegal, o canal que trata de meio ambiente e legislação ambiental. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Leonardo Campanelli, trabalho há cerca de 10 anos com gestão ambiental. Conforme vocês podem ver, viemos aqui para uma área rural para nos aclimatarmos com o tema da aula de hoje, que é áreas de preservação permanente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos lá? Vamos então, pessoal, conversar sobre as áreas de preservação permanente, as famosas APPs. Olha, para facilitar a nossa compreensão, o que eu fiz? Eu dividi as APPs em três grandes grupos: as faixas marginais de corpos d'água, as APPs relacionadas a relevo e as APPs relacionadas a ecossistemas. Eu fiz isso apenas por uma questão didática. A lei não traz essa divisão e nem é essa a ordem dos incisos, ok? Nessa parte especial, nós vamos tratar, então, do artigo 4º da Lei 12.651, que é o artigo que fala das áreas de preservação permanente, tá legal? Vamos começar, então, com as faixas marginais de corpos d'água, que estão relacionadas no inciso 1, inciso 2 e inciso 4. Não vou tratar aqui das áreas do entorno de reservatórios artificiais, ok? Que é o inciso 3. Por quê? Porque isso está dentro do processo de licenciamento. A demarcação dessas APPs ocorre dentro do processo de licenciamento. Eu vou falar aqui apenas das APPs que o código já estabelece a priori quais são os seus tamanhos. Ok? Vamos lá? Então, aqui para nos facilitar a compreensão, eu fiz esquematicamente uma bacia hidrográfica de 7.500 hectares. Quando eu digo que eu fiz, é porque ela não existe. Eu realmente desenhei aqui apenas para ilustrar, ok? Apesar de que toda a bacia aqui tem as proporções de desenho respeitadas, ou seja, o que aqui é largo realmente está dentro de uma escala de tamanho, tá legal? Inclusive a escala que eu estou dizendo aqui do lado, que é uma escala 1 para 52.000. O comprimento máximo dessa bacia é de 20 km, ou seja, desse ponto mais a montante até esse ponto mais a jusante, 20 km, certo? Em azul são os rios, ok? Os cursos d'água menores também estão em azul. As faixas marginais de nascente estão na cor cinza, que eu aponto algumas. As faixas marginais de 30 metros estão na cor verde. As faixas marginais de 50 metros estão na cor laranja. As faixas marginais de 100 metros na cor vermelha. E as faixas marginais de 200 metros na cor roxa. Como vocês já devem saber, e para aqueles que não sabem também, é bom ressaltar, que as faixas marginais são medidas em ambas as margens de qualquer curso d'água, conforme está estabelecido no inciso 1 do artigo 4º, ok? E esses tamanhos que eu falei de faixas marginais variam em função da classe, certo? Vamos ver em mais detalhes no próximo slide quais são essas classes. Então vamos dar um aumento de 4 vezes nessa área, para a gente poder ter mais resolução para discutir o tema. Então tá lá, um aumento de 4 vezes, a escala aqui já foi de 1 para 13.000, e nós já conseguimos ver com mais resolução como se comporta essa questão das faixas. Então, os cursos d'água de até 10 metros, de acordo com a linha A do inciso 1 do artigo 4º do Código Florestal, possuem faixas marginais de proteção de 30 metros de cada lado do curso d'água. Então, aqui um exemplo, é um curso d'água de largura de 9,5 metros, um curso d'água de largura de 4 metros, ok? Ambos estão na classe de cursos d'água de largura de até 10 metros. Logo, suas faixas marginais são de 30 metros. E aqui eu estou destacando elas na cor verde, certo? Então, está aqui dois cursos d'água de largura diferente, mas dentro da mesma classe, com o mesmo tamanho de faixa marginal. As faixas marginais de cursos d'água de largura entre 10 e 50 metros estão na segunda classe, que está na linha B do inciso 1 do artigo 4º. E tem faixa marginal de 50 metros. Então, imaginando que um curso d'água de largura de 40 metros, as faixas para ambos os lados, 50 metros. Ok? Os cursos d'água que têm largura entre 50 e 200 metros estão na terceira classe, que está na linha C
do inciso 1 do artigo 4º. Logo, a faixa marginal é de 50 metros. Como vocês podem ver aqui, 50 metros para ambos os lados. 50 metros não, perdão, 100 metros, ok? Vermelho. 100 metros para ambos os lados. E o curso d'água aqui no caso, 190 metros, dentro da terceira classe, que, como eu já disse, dos cursos d'água que tem entre 50 e 200 metros de largura. E aqui um curso d'água de largura de 420 metros, está na quarta classe, que é a classe dos cursos d'água que tem largura entre 200 e 600 metros. Estão na linha D do inciso 1 do artigo 4º. Logo, sua faixa marginal é de 200 metros. 200 metros para um lado, 200 metros para o outro. As cores, como eu disse, é só para ressaltar, só para diferenciar as faixas com relação à largura, ok? Depois eu vou mostrar no próximo slide, tirando as cores, para vocês verem como que ficam as faixas, tá? Aqui uma coisa interessante de se notar, que um curso d'água muito estreito, ele pode correr todo dentro da faixa de outro curso d'água mais largo, ok? Então essa sobreposição de faixas, ela é bastante comum. Aqui um outro exemplo, duas nascentes, que estão a menos de 50 metros uma da outra, ok? Tem sobreposição de suas faixas. Lembrando que as faixas nascentes, como eu já disse, estão no inciso 4 do artigo 4º e que as faixas marginais nascentes são um raio de 50 metros. Nesse caso, como as nascentes estão a menos de 50 metros de distância uma da outra, ocorre sobreposição de suas faixas. Então, como eu disse, eu estou trazendo aqui a mesma bacia hidrográfica, sem as cores, agora imaginando que todas as faixas marginais de proteção estão reflorestadas, por isso que eu coloquei elas da cor verde, e os cursos d'água permanecem com a cor azul, ok? Vamos dar um zoom aqui de 2 vezes e meio para nós olharmos com mais detalhes como que ficam as faixas. Olha aí. Então, como vocês podem observar aqui em cor verde as faixas, imagina que sejam isso aqui áreas já reflorestadas, ok? E o branco aqui seriam as áreas que não são áreas de preservação permanente, poderiam ter outros usos. Como vocês podem observar aqui, olha que interessante. Aqui, por exemplo, vamos imaginar que outro uso aqui pudesse ser uma pastagem para gado. Então, nós temos aqui uma área de pastagem que está totalmente cercada de faixas marginais. Então, isso pode acontecer. Aqui um outro exemplo, certo? Isso ocorre em função da topografia, da forma como os cursos d'água correm pelo terreno. Nesse caso aqui, por exemplo, os cursos d'água se aproximam tanto que as suas APPs se encontram, ok? E aqui é o ponto de convergência deles. Então essa parte acabou ficando toda cercada de área de preservação permanente. Isso pode ocorrer. Tá legal? Bom, aqui é uma seção transversal do curso d'água para nós vermos como que é feita essa demarcação. Eu vou ler aqui o artigo 4º, inciso 1, para deixar bem explicitado como que o código prevê a demarcação de faixas marginais. Então vamos lá, artigo 4º. Caput. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta lei, inciso 1, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima D. Aí vem as classes de largura, ok? Então, como vocês puderam observar aqui pela minha leitura, a faixa é demarcada desde a borda da calha do leito regular. Bom, o leito regular, eu estou simbolizando aqui em corte transversal, certo? Essa forma aqui trapezoidal. Claro que não existe um rio assim com esses formatos retilíneos, isso aqui é apenas uma representação simbólica, para vocês entenderem. Tá? Mas, novamente, eu estou respeitando as proporções aqui para ter um certo grau de realismo nessa demarcação. O leito regular é aquele leito por onde a maior parte do tempo a água de um rio corre. E a borda da calha do leito regular seriam esses dois pontos aqui. Imaginando que o curso d'água corra nesse sentido, vou repetir, corra nesse sentido, esse aqui seria a borda, né? A borda da calha do leito regular do lado esquerdo e este ponto a borda da calha do leito regular do lado direito, ok? Vamos imaginar então que esse curso d'água tem uma largura de 25 metros. Bom, daqui até aqui e daqui até aqui é a faixa de inundação. É por onde corre a água do rio nas cheias extraordinárias. Então, de tempos em tempos, o rio ele extrapola o limite da calha principal do leito regular. Então, as águas passam a correr até esse ponto. Vão encher e vão correr até esse ponto.
No Código Antigo, ou seja, na Lei 4771 de 1965, as APPs de faixa marginal de cursos d'água eram marcadas a partir deste ponto, a partir do limite da calha secundária. Então, daqui para lá, daqui para lá. Hoje não é mais assim, é demarcada a partir desse ponto, como eu disse, que é a borda da calha do leito regular. Logo, estão aí demarcadas. A partir desse ponto, como ele está na classe de 10 a 50 metros, ok? A APP 50 metros. Então, está aqui para um lado, aqui para o outro. Vejam, a APP ela é demarcada em função, nesse caso aqui, APP de curso d'água, é demarcada em função da largura do curso d'água, e não em função do que existe de ocupação da faixa marginal. Então, a gente pode ver aqui do lado esquerdo, uma faixa marginal com árvores, vamos imaginar que sejam remanescentes de vegetação nativa. Do lado direito, já bem diferente o cenário. Gramíneas, casas, algumas árvores isoladas. Então, independentemente do qual seja o uso atual do solo, a área de preservação permanente ela está relacionada, na verdade, nesse caso aqui, como é de faixa marginal, está relacionada ao curso d'água. Okay? Então, independentemente do que tenha nas margens, a lei considera como área de preservação permanente. Por isso que o nome é área de preservação permanente, não floresta de preservação permanente, ok? Então, nesse caso aqui da margem direita, como não está reflorestado, a lei prevê que haja um reflorestamento mínimo, certo? Que vai depender do tamanho desse imóvel rural. Mas isso é tema para uma outra aula nossa, ok? Bom, com relação às lagoas naturais, a lei ela não estabelece a metodologia exata de demarcação. Ela se limita a dizer, no inciso 2, que as APPs de lagos e lagoas naturais, elas ocorrem em faixa mínima de, a linha A, 100 metros em zonas rurais, exceto para corpos d'água de até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 500 metros. E a linha B, 30 metros em zonas urbanas. Então, ela não diz exatamente a partir de que ponto são demarcados esses 100 metros, ou os 50 metros, ou os 30 metros. Então, como nós sabemos, os lagos e lagoas naturais eles sofrem, ao longo do ciclo hidrológico, uma oscilação do seu espelho d'água. Né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma lagoa. Esses aqui são exemplos reais. Essa aqui é a Lagoa Feia, uma lagoa do norte do estado do Rio de Janeiro, né? Com a área que foi levantada do seu espelho d'água no ano de 1965 pelo IBGE, de 20.178 hectares à época. Então, como vocês podem ver aqui, em azul, é o espelho d'água que foi encontrado nessa época. Já no ano de 2005, esse espelho d'água era de 16.883 hectares. Aqui, como vocês podem ver, o desenho já muda em relação ao desenho do lado esquerdo. Ok? Por quê? No caso dessa lagoa, vários motivos. O ano de 2005, por exemplo, foi um ano que choveu menos que o ano de 65. Essa lagoa sofreu várias intervenções por parte de um órgão que existia à época do governo, chamado Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que fez uma série de drenagens de sua bacia hidrográfica, o que diminuiu a quantidade de água que vertia para essa lagoa, enfim, uma série de questões que levaram à redução do espelho d'água, certo? E aí, a partir de qual ponto, então, vai ser demarcada a faixa marginal? Desse espelho d'água? Desse espelho d'água? De um outro espelho d'água? No caso do estado do Rio de Janeiro, existe um procedimento, que eu não vou entrar em detalhes, de calcular, vamos colocar uma forma simples para a gente entender, um espelho d'água médio, né? Que, aqui no caso do estado do Rio de Janeiro, é chamado de projeto de alinhamento de orla, ou seja, essa linha que determina o limite do espelho d'água de uma lagoa, certo? Dela para dentro, tudo é considerado espelho d'água, nesse caso aqui, na cor azul claro. Então, para essa lagoa, o espelho d'água demarcado foi de 18.285 hectares, ok? E aí, a faixa marginal vai ser demarcada a partir dessa linha. Ou seja, o espelho d'água não é tão grande quanto numa área de cheia maior, nem tão pequeno quanto numa área de espelho d'água menor, ok? Então, está aí com a Lagoa Feia, em azul claro, o seu espelho d'água, em verde é a faixa marginal de proteção dessa lagoa. Como vocês podem ver, isso aqui é uma foto, uma ortofoto, né, uma foto tirada de avião, mostrando quais são as ocupações do solo ao redor dessa lagoa. E como vocês podem ver, essas cores verde claro e verde escuro simbolizam
áreas de pastagem, remanescente de vegetação nativa, em alguns casos, áreas de canaviais, ou seja, a lagoa é uma lagoa rural. Vamos dar um zoom de 4 vezes para nós vermos em mais detalhes como que fica a demarcação da faixa marginal. Então está aí. Então em azul aqui é o espelho d'água. Essa linha que eu passo com ponte por cima é o limite, né, da lagoa, considerado oficialmente como limite da lagoa. Ou seja, tudo daqui para dentro é lagoa. Como vocês podem ver, essa ortofoto ela foi tirada em 2005. Então, em 2005 a lagoa estava bem menor. Esse aqui é o limite da lagoa em 2005. Eu dei uma transparência no espelho d'água, vocês conseguem ver o que estava em 2005 à época. Okay? Então, essa parte de pasto aqui, você veja que em 2005, essa área que está sendo ocupada com pastagem, pela demarcação oficial, estava dentro do espelho d'água da lagoa. Okay? Então, vamos dar mais uma resolução nesse canto aqui, para nós termos melhor detalhamento disso. Então, uma resolução, vamos aumentar o zoom em 5,42 vezes. Ok, está aí. Vamos manter então essa escala de 1 para 6.000 para nós mostrarmos o contraste com a demarcação de faixa de outras lagoas. Então, como essa lagoa tem mais de 20 hectares de espelho d'água e está em área rural, a sua faixa marginal é de 100 metros. Então, está aí os 100 metros, faixa marginal. Aqui é o limite do espelho d'água, então, do limite para fora, 100 metros. Então, essa aqui toda a área de faixa marginal dessa lagoa. Ok? Vamos para o próximo. Uma lagoa rural que tenha até 20 hectares de espelho d'água. Está aí. Essa aqui é a Lagoa Molha Barriga. Ela tem cerca de 6 hectares de espelho d'água. Logo, a faixa marginal dela é de 50 metros. Então, está aí uma faixa de 50. Vocês podem ver que ela é bem menor do que a anterior que eu mostrei. Vocês também podem ver pela ortofoto de fundo, que aqui é uma área de plantação de coco. Isso aqui são canaviais. Isso aqui é área de pastagem. Logo, essa também é uma lagoa rural. Aqui o exemplo de uma lagoa urbana, a Lagoa do Taquaruçu. Em azul, limite o espelho d'água dessa lagoa. Essa linha aqui é a linha chamada PAO, linha do limite do espelho d'água. A faixa marginal de 30 metros. E o limite aqui, essa outra linha, é o limite da faixa marginal. Essa lagoa é uma lagoa urbana. Vocês podem ver que tem um denso arruamento. Isso aqui em 2005. No ano de hoje, 2018, todo esse lado aqui já está todo urbanizado. Ok? Porque essa ortofoto de 2005 pegou a realidade da época que a área urbana era aqui. Mas hoje já está tudo urbanizado. Okay? Então essa lagoa urbana, faixa marginal dela então é 30 metros. Independente do tamanho do espelho d'água, qualquer lagoa urbana tem faixa marginal de 30 metros. Vocês veem então que eu estou mantendo a escala de 1 para 6.000 para vocês terem noção da proporção, noção do tamanho da faixa marginal em relação às outras. Ok?